Prontinho. Atos capítulo 7 vai falar do discurso de Estevão. Estevão que foi levado ao Sinédrio no capítulo 6, do versículo 11 ao 14, por conta de algumas acusações que os fariseus estavam fazendo ao Estevão. Onde uma das acusações de Atos 6, do 11 ao 14, é que ele estava falando contra a lei de Moisés, contra Moisés e contra o templo. Eles amavam o templo. Aqui a gente vai fazer um apanhado geral antes da gente entrar um pouquinho mais fundo. Vamos fazer igual um cone. O cone é igual que fica na rua, né? Ele é largo embaixo e afunila. Então a gente vai largar aqui um resumo e vamos afunilando, beleza? Para a gente aproveitar mais a palavra. Então, o Sinédrio, os fariseus e os saduceus juntos, eles estavam acusando Estevão de falar contra o templo, mas eles estavam adorando o templo. Eles tinham o templo como seu Deus e não um Deus vivo que tirou eles do Egito. Então você vai perceber no apanhado geral aqui de Atos que Estevão, no seu discurso, ele fala muito sobre Mesopotâmia, sobre Egito, sobre deserto, sobre Midian, sobre Siquém, que fica na região de Samaria, e a gente sabe que os judeus não se dão bem com os samaritanos, conforme o próprio Jesus fala isso em João 4. Então Estevão vai mostrar que Deus não se limita a uma caixinha, não se limita a um templo feito de mãos humanas, e Estevão vai citar isso. Esse é um apanhado geral de Atos capítulo 7, não é um discurso de defesa, porque se fosse de defesa, Estevão não ia confrontar o Sinédrio, ele não era um discurso de autopreservação. Vou preservar minha honra, vou preservar minha reputação, vou preservar a minha figura pública diante do povo. Não foi uma autopreservação. Foi afirmar que Cristo é o Senhor e afirmar que o coração deles estavam duros. Isso custou a sua vida. A sua vida. Então ele não foi um discurso de autopreservação, um discurso de defesa. Não. Se fosse de defesa, ele não ia confrontar no finalzinho de Atos 7. Apanhado geral até aqui. Pode abrir, por gentileza, Atos capítulo 7, eu vou usar a versão NAA, por favor. Vamos lá. Atos 7 diz o seguinte: então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso é de fato assim? Acusação de Atos 6, do 11 ao 14. E Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Então Estevão ele começa a falar para o Sinédrio, para a rapaziada que estava confrontando ele, acusando ele. E ele começa o seu discurso, falando da origem daqueles que eles tinham tanto orgulho. Lembra de João capítulo 6, que Jesus confronta? E eles falavam: nós somos filhos de Abraão, o qual eles tanto tinham orgulho. Estevão começa na origem de Abraão. Olha, Abraão estava na Mesopotâmia. Antes de morar em Harã, Deus o chamou, Deus apareceu. E escutem, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai. Aquele que veio, nós somos descendentes. Só que Abraão, ele morava num lugar onde era bastante idólatra. Fica na região ali do Ur dos Caldeus, na região ali da Mesopotâmia, e era um lugar muito idólatra. E Deus, aqui que eu aprendo, ele não se limita a uma caixa. Por quê? Não vou citar os textos, não vou abrir os textos, eu vou focar em Atos 7, mas eu vou citar somente a referência, não vou ler, eu quero focar no texto. Deus não se intimida com o lugar. Você vai ver isso em Salmos 139, versículos 5 ao 12, e Mateus capítulo 4, do 12 ao 18, onde Salmos diz que Davi fala: aonde eu vou me esconder? Se eu vou nas profundezas, lá está. Se eu vou no alto céu, lá está. Então Deus não se intimida em qualquer lugar. Em Mateus 4, 12 ao 18, se cumpre uma profecia na vida de Jesus, que raiou uma luz nas grandes trevas, na Galileia dos gentios e em Zebulon. Ou seja, Deus não se limita e não se intimida. Quer mais? O pai está na Mesopotâmia, como Atos 7, 2, no Egito, Mateus 2, 19, no rio Quebar,
que fica ali no sudoeste da Babilônia. Ezequiel, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, não precisa abrir. Na própria Babilônia, Daniel 3, do 24 ao 25. Samaria, João 4, do 4 a 5. E Síria, 2 Reis 5, do 2 ao 5. Esse texto me mostra que Deus não se limita a lugar, e nem na nossa caixinha teológica, e nem na nossa caixinha religiosa. Ele não se intimida. E aqui surge uma pergunta: será mesmo que os fariseus criam no Pai? Será que criam que Ele é o dono de tudo? Infelizmente, eles estavam vivendo na sua bolha religiosa, e não se atentaram a algumas passagens. Êxodo 19, 5 ao 6, que Deus faz questão de falar para Israel: Israel, vou chamar vocês como nação, como meu sacerdócio, mas a terra é minha, terra é minha. Salmos 24, do 1 ao 2, e tudo que há na terra é dele. Isaías capítulo 19, 23 ao 25, que Deus fala: Egito é meu, a Síria é minha, Israel é minha herança. Então Deus não se limita. No próprio texto que a gente leu: irmãos e pais, escutem, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. E os textos que eu citei aqui ligeiramente vai mostrar que, por exemplo, Mesopotâmia é lugar de idolatria, Egito lugar de idolatria, Rio Quebar, meu Deus do céu, idolatria, Babilônia, idolatria, Samaria, um histórico deplorável, Síria então, meu Deus. E qual surge a aplicação? Uma aplicação que surgiu: devemos ir pregar a palavra nas Samarias e Babilônias da nossa cidade, e interceder pelos prostíbulos, pelas biqueiras e centros de espiritismo, para que o Pai se revele mesmo nesses lugares, chamando Abraões. Cris, você, como assim? Eu vou orar para Deus se manifestar dentro de um prostíbulo? Claro, já houve histórias de prostitutas terem uma visão do Cristo e se arrependerem. Se você for buscar um histórico dos islâmicos, dos muçulmanos, Cristo, no período de jejum deles, é onde aparece mais revelação em sonhos dos muçulmanos. Último agora, um censo que foi levantado pelo portal Guia-me, se você quiser pesquisar, fique à vontade. Último agora de 2025, pelo menos 200 palestinos, 200 muçulmanos tiveram a revelação do Cristo ressurreto em sonho e em visão aberta. Então Deus não se limita a espaço. Dentro da Palestina, dentro onde Alá governa, onde o Muhammad, o Maomé governa, Deus não se intimida. Deus não se intimida, Ele vai até lá e chama Abraões. Por que não nos prostíbulos, nas biqueiras, Cracolândia, no Planalto? Cris, você vai ser cancelado. Meu CPF foi cancelado nas águas do batismo, então estou sem CPF. Tranquilo. Amém até aqui? Fala igual o pastor Joel: vocês ainda me amam? Aprendi com ele, depois vocês falam com ele, viu? Então a gente percebe no versículo 1 e 2 que Deus não se limita, não se intimida, Ele governa tudo. Então, se Ele não se intimida, se Ele governa tudo, tem textos bíblicos que dão base. Então, todos esses locais deploráveis, Ele pode chamar Abraão. Ele pode chamar. Até o cara que tem rede de abuso infantil, Deus pode chamar ele e fazer ele um Abraão, pai de multidões. Cris, isso é muito forte, mas é o evangelho poderoso, não tem barreiras. O próprio Deus é assim, é o próprio caráter dele. Olha aqui, de novo, vamos lá. Estevão respondeu: irmãos e pais, escuta o Deus da glória. Apareceu Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia. O próprio pai é assim, é do caráter dele. Vou falar mais Zona Sul, é o jeitão do pai, é o jeito dele. Versículo 3. E aí Estevão continua o discurso, e ele disse: saia da sua terra e do meio da sua parentela, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olha que lindo isso. E disse para Abraão: saia da tua terra e do meio da tua parentela, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Versículo 4. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Olha o chamado do pai. Se revelou a Abraão e chamou Abraão. Só que, lendo Atos capítulo 7, me aponta muito para Jesus. Por quê? Porque o pai e Jesus têm o mesmo jeitão. Como assim?
Olha só, Deus chamou Abraão, perfeito. Deus chamou ele porque tinha um propósito para ele. Aqui o nosso querido Estevão, ele não se aprofunda muito no propósito, mas se você quiser ler em casa, Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3, então, ó, ele chama para um propósito e fala: vou te tornar pai de multidões, você vai ter uma descendência. Perfeito. Aí ele fala para Abraão: Abraão, se tu uma bênção, beleza, ele vai ser um canal de bênção para todas as famílias da terra. O próprio Deus deixa isso claro no propósito de Abraão. Mas por que isso me aponta para Jesus? Porque Jesus faz a mesma coisa. Na vida dos apóstolos, Jesus chamou: venha, que eu vou fazer você pescador de homens. Opa! Então o pai e o filho têm o mesmo jeitão, o mesmo jeito de agir, o mesmo jeito de lidar. Então Atos 7 também me aponta para Jesus, me aponta para a beleza de Cristo, me aponta a mostrar o caráter do filho, que é igual ao caráter do pai. Me faz brilhar os olhos outra vez. Cristo não é só mais um cara que morreu na cruz. É muito além. Ele é a mesma coisa que o Pai. Então, quando eu vou ler as Escrituras, eu vou falar: onde está o Filho no Pai? Eu vou ler com outros olhos. Eu vou olhar o Evangelho e vou falar: cadê o Pai? Cadê o Pai? Aí o texto de João 1 não se torna mais um jargão gospel, aonde fala o seguinte: que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Também replica em Hebreus. Não se torna mais um termo gospel, jargão de livro ou de qualquer outra coisa. Não, tem peso. Sinto peso. Tem peso. Tem impacto. Eu sinto os estiletes de diamante dos céus dentro da tábua do coração. Não é mais um jargão bonito que a gente aprendeu. Não, tem peso. Eu vou debulhar, eu vou me saciar nas verdades. Cadê o Pai? Pai, então vamos, cadê o Filho dentro do Pai? Filho no Novo Testamento, cadê o Pai no Filho? Não, porque eles são um. Então os olhos brilham outra vez. E encontrar de novo a beleza do Filho no Pai e a beleza do Pai no Filho. Então os cristãos também, 1 Pedro, não precisa abrir, capítulo 2, versículo 9 ao 10, o Pedro ele fala que nós somos uma geração eleita, nação santa, e que nós somos chamados para ser luz, não mais trevas, porque antes nós não éramos povos, mas agora somos, igual a Abraão. Abraão não era povo, olha de novo a ação do filho, a mesma ação do pai. Então, olha só que louco, Atos capítulo 7, nos fazendo degustar do filho, nos fazendo olhar de novo com os olhos brilhando a beleza do filho, o jeitão do pai e do filho. Amém? Todos entenderam? Faz sentido? Então marcha, bora. Versículo 5: nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. Versículo 6: e Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Pode ir? Deus disse ainda: castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Versículo 8: então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim, Abraão gerou Isaque, e o circuncidou no 8º dia. E Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Pode segurar? Eu sei que o capítulo 7 ele tem um tema, ele tem a grande ideia, né? A gente chama na teologia de a grande ideia. Qual é a grande ideia? Como a gente tratou? Estevão está falando que Deus não se limita ao templo dos fariseus, que foi construído por Davi, a pedido do próprio Davi ao Senhor, que gerou no coração dele uma vontade de construir o templo. E a grande ideia do capítulo 7, Estevão está mostrando que Deus não se prende, que Deus ele governa tudo. Só que lendo aqui, a gente vai encontrar paralelos. Quando Estevão começa a falar do pai, do agir do pai, nos aponta para o filho. E aí, eu sei que essa mensagem, ela tem um porquê. O capítulo 7, ele tem a grande ideia. Só que eu quero compartilhar com vocês a beleza no filho, no agir do pai. Se fosse para colocar um tema, seria Atos 7, a beleza do filho no agir do pai.
Então, Atos 8, Deus faz uma aliança da circuncisão que foi dada a Abraão. Olha que interessante isso. E o próprio Filho também faz uma aliança conosco, através do batismo. Em Gênesis 17, do 9 ao 14, a gente vê Deus entregando uma aliança, e essa aliança, como a gente viu, da circuncisão, era passada do pai para o filho, sempre para o homem, para o macho, certo? Beleza. Essa mesma ação o filho fez conosco, não é circuncisando, mas no batismo, porque ele mesmo foi batizado por João, e ele mesmo ensinou a batizar. Olha só de novo, o filho fazendo o que o pai fazia. A mesma coisa com o batismo, que é um símbolo de crer no Senhor, que morremos para esse mundo e vivemos para o Pai. O batismo é passado de discípulo para discípulo. Paulo se batizou, Atos 9:18, desculpa, estou dando um spoiler, mas tudo bem. E Paulo batizava, 1 Coríntios 1, do 13 ao 17, e Atos 16, 33. Até mesmo discípulos que foram ensinados eram para repassar. Você vai ver isso na instrução de Jesus, lá em Mateus 28, 16 ao 20. Ide, fazer discípulos de toda a nação e ensinar o que eu ensinei a vocês. Olha de novo, a mesma coisa que o pai falou para Abraão fazer, o filho fazia. E essa veia de passar de geração em geração também está presente nos discípulos. Como assim? Paulo e Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, 2. Timóteo, o que você me viu fazer na frente de homens, outros homens, faça também. Também os apóstolos e a igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 5 ao 7. Onde Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele fala: vocês se tornaram nossos imitadores. Estão sendo exemplo para a Macedônia e a Caia. Olha aí de novo, o efeito dominó. Olha o ciclo, o loop. O que o pai fez, o filho fez e nós fazemos. Amém? E aqui também vemos descendência. E também o pai trabalha dessa mesma forma no filho. Da mesma forma que o pai prometeu descendência para Abraão, o filho também trouxe descendência para ele. Opa, Cris, calma aí, calma não. Jesus morreu com 33, calma. Isaías 53, 10 ao 11, vai falar que vai ficar alegre com as obras da sua mão, com fruto, porque geraria descendentes espirituais. O próprio texto é claro, vai ser o único texto que eu vou abrir. Primeiro é Isaías 53, 10 a 11, pode projetar, vai ser o único fora da caixinha. Eu acho, se o Espírito direcionar, a gente vai para cima. Isaías 53, 10 a 11. Por gentileza. Opa, todavia, aqui está falando da morte de Cristo, como ele morreria. Ao Senhor agradou esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade. Em outra versão, sua descendência. E prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 11. Ele verá o fruto do seu trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Faz um pequeno exercício, olha ao seu redor, olha a descendência do sacrifício de Cristo. Olha ao seu redor. Olha ao seu redor. Aqui é só uma porçãozinha, é um 0,1%. Uma porção. Então o que o pai fez, o filho também fez. Da mesma forma que o pai falou, Abraão vai ter descendência, da mesma forma Deus estava usando Isaías, o profeta, para mostrar que ele também, Jesus, geraria descendentes espirituais, e aqui estamos nós. Vamos continuar, Atos 7, a partir do versículo 9, por favor. Então, de novo, eu friso, a beleza do filho encontrada no caráter do pai. Versículo 9 diz assim: os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado. Então o Estevão, ele estava aqui falando de Abraão, falou da circuncisão, da descendência dele, e agora vai entrar no Egito, vai entrar agora falando de José, e mostrando como Deus, que não se intimida com nenhum lugar, ele ajudou José lá dentro do Egito. Vamos lá. Os patriarcas invejosos de José venderam para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele, e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que constituiu o governador daquela nação e de toda a casa real. Vamos lá.
Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã. E nossos pais, Estevão falando da sua descendência, não achavam o que comer. Isso, versículo 12. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou, vá, pela primeira vez os nossos pais até lá. Pode parar um pouquinho? Então a gente vai ver aqui, entrando agora na parte de José, e como Deus que não se intimida em nenhum lugar, Ele não se intimida em nenhuma área, pode ser qualquer imagem que estiver mandando, Ele pode chamar Abraão de lá, Ele pode sustentar José de lá, Ele pode sustentar Daniels em lugares hostis, mas aqui também a gente encontra a beleza do filho no caráter do pai. Lembrando que quem provocou a fome, eu vou falar dessa forma, foi o próprio Deus. Cris, como você fala isso? Gênesis 41, não precisa abrir, não precisa projetar, mas se você quiser marcar, Gênesis 41, do 25 ao 32, vai mostrar que Deus mostrou um sonho para Faraó. E José, quando ele vai revelar o sonho, quando ele vai interpretar o sonho, aliás, ele deixa bem claro, e o Senhor se apressa em fazer. Aí, de novo, ele fala, no finalzinho da fala dele, versículo 30, 31, 32, ele fala, e Deus está decidido em fazer. Então ele deixa bem claro para o Faraó, Faraó, Deus que projetou e Deus está decidido a fazer. Beleza, então por quê? O que eu aprendo aqui com essa atitude de Deus? O que eu vejo a beleza do filho? A essa altura, antes da gente aplicar, José já era governador. Ele já estava administrando os celeiros do Egito. E os povos ao redor ouviram que havia trigo no Egito, como a gente leu. O filho fez a mesma coisa. Como assim? Pois falavam de boca em boca que em Jesus tinha trigo. Como assim? Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue ouviu falar que Jesus estava passando. Ela falou o quê? Só apenas o tocar. Ela ouviu que em Cristo tinha o trigo. A mesma forma que o pai fez para provocar o andar de Jacó até o Egito para cumprir a promessa. Da mesma forma, Deus fez através do filho em Jerusalém, em Israel, no seu povo. A mesma forma para cumprir a promessa que Cristo viria para o seu povo e ia trazer redenção para o seu povo. A mesma forma de agir. A beleza do filho encontrada no caráter do pai. Vai ver textos. Marcos 5, do 24 ao 29. João 4, do 46 ao 47. João 12, do 12 ao 19. E Lucas 7, do 37 ao 38. Todos ficaram sabendo que Jesus estava no povoado, ou que Jesus estava passando, ou ficou sabendo que Jesus estava na casa de alguém, e foi a mesma ação do pai no filho. O pai e o filho são, agora se dissipou o jargão, agora tem peso. Essa verdade, ela tem peso. Essa verdade agora ela tem peso. Agora eu vou ler João 1, vou ler Hebreus, é um outro gosto. Cristo, a expressão exata do ser de Deus. Cristo. Faz os nossos olhos brilhar, Jesus, por Senhor de novo. Nós não estamos aqui para aplicar uma boa exegese, estamos aqui para fazer os nossos olhos brilhar de novo, encontrando a beleza do Filho no agir do Pai. Oh Jesus, nós estamos aqui apenas para completar uma série, queremos ser rasgados, como a gente orou, a gente quer se jogar na espada do Espírito, e morrer para nós e viver para o Senhor, Jesus, encontrar a beleza do Senhor, Jesus, nosso Salvador, no Papai. Por favor, faz os nossos olhos brilhar outra vez. Nós queremos ser Estevãos, Pai. Nós queremos ser Estevão. Independente se falam que estamos vivendo na época da Laodiceia, nós somos aqueles que abrimos as portas para Jesus que está batendo. Nós somos esses, igual Estevão fez. Mesmo que isso custe a nossa reputação, mesmo que isso cause ranger de dentes contra nós, mas nós queremos ser aqueles que atendem ao chamado e não nos autopreservamos. Queremos ser aqueles que têm os olhos brilhando a beleza do Filho encontrada no Pai. Que haja fome em nossas Canaãs.
para que venhamos caminhar para onde o Pai quer nos levar, pois no conforto não avançamos e nem vivemos as metas e os planos do Pai. Que o Senhor tire as nossas Canaãs tão seguras, que o Senhor arranque de nós as nossas Canaãs. Cris, mas Ele vai nos levar para o Egito, que leve, mas se é lá que as palavras proféticas proferidas a nós vai se cumprir, amém. A mesma coisa Timóteo, lembre-se das palavras proféticas e da imposição de mãos dos presbíteros. Fique aí em Éfeso e viva o dom que há em você. Éfeso, gente, se você for ler as 3 cartas que falam de Éfeso, principalmente a Efésios e principalmente 1 Timóteo e 2 Timóteo, você vai perceber que ali havia também uma luta contra falso ensino e como organizar a igreja. Imagine para a cabeça de Timóteo: eu estou num lugar hostil, eu preciso ajustar a igreja como ela deve, formar líderes e bater de frente contra falsas doutrinas. Então ali Deus, vamos dizer assim, Deus tirou a Canaã de Timóteo, ele viveu as palavras proféticas. Os presbíteros impuseram a mão e proferiram sobre ele. Que Deus arranque as nossas Canaãs. É uma oração perigosa, né? Mas de verdade é necessária. Não adianta mais a gente ficar sentado só. Confortável, não dá mais. Dá mais para a gente olhar para um tempo que já foi. Mas Deus fazia, eu vi, mas Deus ainda faz, Ele é o mesmo, Ele não se intimida. A gente está aprendendo a beleza do Pai encontrada no Filho, a beleza do Filho encontrada no Pai. Entenda, eu não sou melhor do que ninguém, gente. Mas eu não posso ver os finais dos dias e ficar quieto, agindo que nada acontece. Não, mas está profetizado, Cris. Mas mesmo profetizado Josué, aliás, mesmo profetizado, ele não chegou para o povo e falou: galera, perdemos lá eu esqueci o nome, Aca, eu não lembro agora. Me perdoe se eu esqueci o nome. Perdemos lá para uma cidadezinha pequena, tudo bem, Moisés profetizou lá em Deuteronômio, está da hora, está suave. Ele não fez isso. Ele foi diante da arca, rasgou suas vestes e falou: Deus, eu não aceito. Está profetizado, no final dos dias, a frieza, os trigos, os fariseus, os saduceus, tá. Mas eu quero fazer igual Josué. Quero ir diante da arca e me rasgar, falar: não aceito. Ele arranque as nossas Canaãs. E a sua também. Cris, quer? Eu quero, porque eu quero que você coma o trigo dele que está separado. Que está profetizado. Vamos continuar? Ainda tem tempo, Glória? Vamos lá. Vamos lá continuar. Versículo 13. Então foi a primeira vez, do versículo 13, a segunda vez. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos. E o faraó veio a conhecer a família de José. Olha que lindo isso. Vamos lá. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Não vou entrar aqui em um debate teológico, porque em Gênesis fala 70, Estevão fala 75, não vou entrar porque não vai caber, vai fugir da proposta da mensagem, mas depois você pesquisa isso com mais calma que você vai perceber. E uma das coisas que Estevão oculta é porque ele não tinha tempo, ele está no Sinédrio, então ele tinha que trazer o discurso. E a parada era muito rápida, ele precisava ser dinâmico. Então algumas ocultações não é porque a Bíblia é errada, igual muitos falam por aí. Não escuta esses daí, toma cuidado, os falsos profetas. É porque o momento, Estevão precisava ser mais dinâmico e direto, tá bom? Então só por conta disso. Porque o momento exigia ele encurtar mais a história e ser mais reto e objetivo na mensagem. Beleza? Só para tirar algumas dúvidas que alguns mal intencionados ou corações duros gostam de propagar. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Versículo 15. Jacó foi para o Egito, e ali morreu ele e também os nossos pais. Aqui está falando da ida de Jacó, da segunda vez, para o Egito. E aqui também encontramos a beleza de Cristo. Como assim? Em Salmos, a gente vai ver Salmos, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas eu sei que você é bom de Bíblia, você mergulha nas Escrituras. O salmista ele vai deixar bem claro que Deus enviou primeiro José para ele ser uma primícia lá, para ele primeiro ajustar o lugar,
para que depois outros pudessem usufruir, a família dele. Deus tem esse jeitão de fazer, igual Abraão. Deus falou: Abraão, você vai ser minha porta, você vai ser minha primícia, você vai ser o primeiro do meu povo. E Deus tem esse jeito de fazer, que se revela em Cristo. Por exemplo, Efésios 2, do versículo 6 ao 7, Cristo é a nossa primícia, porque nós estamos assentados lá junto com Ele, porque Ele nos levou lá, Ele abriu as portas, da mesma forma que José abriu as portas, para Jacó e sua família vir comer do trigo e não passar fome e não morrer, para cumprir um propósito. Então José foi uma primícia, José foi o primeiro a abrir as portas. E esse assunto é tão bíblico e tão real, que, por exemplo, Pedro, Lucas 5, do 6 ao 7, quando Pedro ouviu a palavra de Jesus e os barcos encheram, e aí ele chamou outros para comer junto. Paulo, 1 Coríntios 4:8, quando Paulo ele bate de frente com a igreja de Corinto, ele falou: acaso está reinando sem nós? Não é que Paulo estava querendo reivindicar algo, mas Paulo conhecia um princípio de primícia, que se alguém está reinando, por exemplo, se a minha esposa está ganhando um salário bom, eu vou também comer dessa parte, porque somos juntos. Eu estou aqui aplicando algo para ficar mais fácil, tá? De entender. Os judeus mesmo, Efésios 1, do versículo 11 ao 12, onde Paulo fala que nós que somos os primeiros e depois os gentios. Ou seja, os judeus que abriram as portas porque eles tinham o oráculo de Deus, a palavra e as profecias, depois os gentios foram lá comer da mesa. Isso se repete em Romanos 15, do versículo 25, do 26 ao 27, aonde Paulo ele vai juntar a oferta para levar para Macedônia, e aí ele fala: vamos levar essa oferta para os judeus que são pobres lá, em Jerusalém, que estão passando necessidade. Por quê? Porque eles plantaram em nós espiritualmente e vão colher materialmente. Então esse ato de primícia que o pai fez com Abraão, que o pai fez com José, de primeiro abençoar um para outros também ser abençoados, é a mesma coisa que ele faz no filho e o filho faz em nós. E nós nos tornamos assim também. Quantos de nós fomos os primeiros a acreditar em Cristo na família? E depois outros vieram. Olha o agir do filho, a mesma ação do pai em nós. Por exemplo, o carcereiro, lá em Atos, se você crer, será salvo você e a sua casa. Olha aí. Mas primeiro teve uma primícia, o primeiro que abriu o espaço. Então, aqui eu aprendo também a beleza do filho que faz conosco. A mesma coisa que o pai fez com Abraão e com José. Amém? Faz sentido? Sim ou não? Ô, glória! Então nós somos os primeiros. Se você está no seu trabalho, se eu estou no meu trabalho, na minha família, Deus está usando nós como primícia naquele lugar, como primeiro naquele lugar, que vai abrir portas para outros usufruírem. Assim eram os fariseus e os saduceus. Eles tinham a chave do reino. Eles não entravam, mas também não deixavam ninguém entrar. Essa acusação está lá em Mateus 23, Jesus, o capítulo inteiro, Jesus falando: ai dos fariseus, porque eles conheciam as escrituras, eles conheciam a palavra, conheciam sobre o Messias, eles não usufruíram e também não deixavam usufruir. Então encontramos aqui, no agir de Deus, relatado pelo Estevão, em José, e a gente vai ver também em Atos e em outros lugares da Bíblia, o mesmo agir do Filho em nós. Versículo 16. Depois eles foram transportados para Siquém e postos num túmulo. Imagine os fariseus ouvindo isso, que Siquém fica na região da Samaria. Meu Deus, eles devem ter ficado doidos. E postos no túmulo que Abraão tinha comprado. Lembra Abraão, nosso pai, versículo 2? Tinha comprado dos filhos de Amor, em Siquém, pagando um certo preço. Vamos lá. E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Pode ir? Até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Por esse motivo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras.
Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de um dos que estavam brigando e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agredia o seu próximo repeliu Moisés, dizendo: quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isto, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e, aproximando, ele foi atraído para contemplá-la. Ouviu-se a voz do Senhor que disse: eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Venha agora, vou mandar você para o Egito. E aqui vemos o chamado de Moisés. Aqui há algo interessante, a gente encontra também a beleza de Cristo no relato de Estevão e Moisés, no deserto. Qual é, como que eu enxergo, onde está a beleza do filho no agir do pai? O filho também nos atraiu. O filho fez isso com os discípulos, atraiu os discípulos e deu um propósito. Você vai ver isso em Mateus capítulo 10. Jesus atraiu os discípulos e chegou no Mateus capítulo 10. Jesus envia eles aos povoados, dando recurso, igual fez com Abraão, e dando também um direcionamento, igual que fez com Moisés, perdão. E não só isso, ele comunicou uma lágrima. Deus comunicou um choro santo. Deus comunicou algo santo. O que Deus comunicou? Deus comunicou o seguinte: certamente, versículo 34 diz assim: certamente vi o sofrimento do meu povo. Opa! Ouvi o seu gemido. Opa! E desci para libertá-lo. Vem agora, vou mandar você para o Egito. Cris, o que Deus faz isso? Jesus faz isso conosco também? Sim. As pessoas estão indo para o inferno. Elas não vão ficar lá e depois Deus vai falar, igual alguns falam: ah não, vem para cá, vou destruir o inferno. Não, o inferno é eterno. Pessoas vão morar eternamente no inferno. Porque aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Aquele que não crê já está com a condenação. O único que pode quebrar a cédula é Jesus, o sacrifício. Então, da mesma forma que Deus compartilhou algo do coração dele para Moisés, Jesus também compartilhou algo para nós, do coração dele. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê está condenado. Eu não vim para condenar, mas eu vim para salvar. Eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar. Olha o que Deus está falando, olha o que Jesus está falando. Outra hora, Jesus está com o discípulo, o povo está lá, e o escritor escreve: e Jesus se compadeceu. Em outro momento, na sinagoga, eles não queriam ouvir Jesus porque era sábado. Jesus queria curar a mão atrofiada, e a palavra diz: e Jesus ficou profundamente indignado. Então olha aí a comunicação do sofrimento santo que Deus fez com Moisés, qual a gente acabou de ler, e Jesus faz comigo, com você. Um sofrimento santo, uma angústia santa. Ou como diz David Wilkerson, o chamado para a angústia santa. Não humana, não uma ira humana, mas é onde o povo está indo para o inferno, no Egito. E Deus comunica isso. Deus nos mostra na história de Lázaro, aonde ele pede: molha um pouquinho, o rico, né? Pede para Lázaro molhar o dedinho, porque aqui está quente. Gente, você tem noção do que é molhar o dedinho? Porque aqui está quente, molha o dedinho. Jesus está mostrando a realidade do inferno. Jesus está compartilhando um choro, uma lágrima santa, uma indignação santa. Não somente uma teologia morta, que se degladeia, que mostra quem está certo, quem está errado. Não, é uma lágrima santa. É o compartilhar de um povo que está indo para o inferno, que vai viver lá eternamente sem Deus, sem Jesus. Atraiu Moisés com sua sarça ardente.
Somos atraídos pela sua presença e quando nos aproximamos mais, Ele nos mostra que não estamos mais em um lugar simples, mas sim na sua presença que precisa ter postura correta. Por isso que Deus falou, tira as sandálias dos seus pés. E por que Deus falou daquela forma com Moisés? Moisés, na cultura antiga, tinha costume de entrar nos templos luxuosos e tirar as sandálias em reverência ao templo e ao Deus daquele templo. Só que Deus estava falando para ele, você vai tirar as sandálias porque eu vou mostrar para você o verdadeiro Deus. Então, quando Deus nos chama, Deus fez a mesma coisa comigo, com você. A presença dele te atraiu. Então a gente vai até a presença dele. E aí ele comunica o chamado. E aí ele dá dons. E aí ele envia. A mesma coisa que Deus fez com Moisés, Jesus faz comigo e com você. A beleza do Filho encontrada no agir do Pai. Moisés entende isso claramente e ao obedecer à ordem de Deus e receber dele a mensagem, queria mudar para sempre a sua vida e a vida do povo de Israel e também, claro, de todo o Egito. E assim também Deus fez com os apóstolos. O Filho fez a mesma coisa com Paulo e Barnabé. Paulo foi atraído, lembra da luz? Atos capítulo 9. E Barnabé foi atraído, quando Barnabé ficou ouvindo em Antioquia, que a graça de Deus estava fazendo. E o que acontece? Eles ficaram em Antioquia. Paulo e Barnabé em Antioquia, eles estavam orando e jejuando, e o Espírito fala, pare para a obra que eu tenho, para Paulo e Barnabé. Olha só que louco. A mesma coisa que o pai fez com Moisés, Jesus fez com eles e o Espírito fez. Então não há divisão, eles são um. Olha só que louco isso. Da mesma forma o Espírito fez. Porque ele atraiu eles e falou, agora vocês vão. Eu e vocês estamos atraídos. Ele vai enviar. Ele vai enviar. Por quê? Se ele fez com Moisés, fez com os discípulos, vai fazer comigo. Se o Ministério de Louvor quiser subir, fique à vontade, já estou encerrando. Atos 7, 39 e 41. Vamos ler do 39 a 41. Nossos pais não quiseram obedecer. E aqui vai falar, antes, deixa eu contextualizar. Moisés, ele foi rejeitado, foi até o Egito, ele libertou o povo pelo poder do Senhor, e ele recebeu as palavras vivas no Monte Sinai, conforme está no versículo 38. E no versículo 39 diz assim, nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram. Olha só isso. E no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão, faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. 41. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram o sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. E que esse texto revela? Revela que o povo, ele estava já corrupto no seu coração. Mas olha que interessante o que eles falam. Quanto a este Moisés, no versículo 40 diz assim, quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. O que eu aprendo aqui? Moisés, querendo ou não é culpa de Moisés, pelo amor de Deus, mas Moisés, querendo ou não, o povo, ele tinha uma falsa santidade por causa de Moisés. E às vezes, até na Bíblia, aqui até nós, eu preciso aplicar isso, é difícil, mas eu preciso aplicar. Nós temos Moisés, que nos nos traz uma falsa aparência de estarmos no caminho. Isso tem no Filho, João capítulo 6, do 26 ao 40, depois da multiplicação de pães. Jesus fala, vocês não estão aqui por causa dos meus milagres ou da minha obra, mas por causa do pão que eu dei a vocês. Jesus estava expondo Moisés deles, que estava dando uma falsa segurança de estar no caminho. Estevão mostra que o coração do povo ainda estava no Egito, e por ver que Moisés não estava, se abriu uma brecha para voltar à antiga prática e se corromper. Que os Moisés que sejam retirados, por isso revela o nosso coração. Há certo Moisés que nos deixa aparentemente aprumados, mas quando é retirado, mostra a verdade do nosso coração, e como ainda há um imã que nos atrai para o Egito. Outro exemplo de Moisés na palavra, de esses Moisés que dá uma falsa sensação, está em Joás. O sacerdote Joiada, a Bíblia diz que enquanto ele estava em vigência, Joás, ele seguia a palavra. Depois que Joiada morreu, Joás se corrompeu. Olha aí o Moisés de Joás, do rei Joás. Era o sacerdote Joiada. Que o Senhor revele a mim e você
nossos Moisés, que dão uma falsa sensação que estamos aprumados no caminho. É duro, mas é necessário, porque Cristo está voltando e vai começar pela casa dele o julgamento. Como Pedro diz. Qual é a aplicação? Peça ao Espírito para trazer luz acerca desses Moisés. Assim como o salmista Davi, em Salmo 139, versículo 23 ao 24, e Salmos 19, versículo 12. Se põe de pé, por gentileza. Eu sei que a gente faz muita coisa aqui, mas eu não confio em mim. Eu sei que cada porção o Espírito fez infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Isso é real, porque Ele manda na igreja, Ele é o dono da igreja. Eu não sei o que Ele tocou aí você em particular. Não sei como Ele ministrou você de forma particular. Senhor, papai, papai, nós não queremos colocar o Senhor, papai, numa caixinha, porque o Senhor não se intimida em nenhum lugar, porque tudo é teu. Papai, nós queremos honrar o que o Senhor fez conosco. Somos a primícia em diversos lugares. Nós queremos honrar essa graça. Nem José merecia, nem mesmo Abraão merecia, papai. Mas a partir dele eles foram os primeiros, as primícias de outros frutos que vieram. Papai, o Senhor nos atraiu. O Senhor nos trouxe lágrimas santas, indignação santa. Assim como Paulo, que estava em Atenas e se indignou com tantos ídolos, também o Senhor se indignou com o comércio no seu templo. O Senhor continua comunicando. Papai, o seu filho mostra a beleza do Senhor. Papai, faz o teu querer essa noite, essa manhã, essa tarde. Faz essas palavras ecoarem em nós. Nós não queremos ser como fariseus. Nós não queremos adorar templos ou nos prender a Moisés, que nos faz uma falsa segurança. Nós queremos ser Estevão, nesse tempo de Laodiceia. Abrir a porta para aquele que está batendo. Porque o Senhor usou Estevão para bater na porta dos fariseus, mostrando como o Senhor é dinâmico e como o Senhor queria fazer com eles igual o Senhor fez com Caim. Ei, se não fizeram o que é bom, eu não me agradarei, porque transtorna o vosso rosto. Se não fizeram bem, eu não aceitarei. Então não deixe o pecado entrar. O Senhor também queria fazer isso com eles, mas eles não entenderam, papai. Eles rangeram dentes. Seu coração era duro. Eu não quero ser teu coração duro. Eu não quero que o meu povo tenha o coração duro. Ah, Pai, é tantas coisas que nós vimos aqui. Faz o teu querer, Espírito, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Porque eu sou falho, eu não sei nem como aplicar, eu não sei nem como orar esse texto. Eu não sei nem como o que fazer. Mas o Senhor sabe, a gente depende de ti, papai. Espírito, a igreja é tua, o mover é teu. A palavra é tua. O Senhor está no habitat natural do Senhor, Espírito, que é o louvor do teu povo e a palavra do teu Deus. Faz o teu querer, Espírito.